Bom dia a todos, agradeço pela presença de todos mais uma vez. Hoje, a Synapse Biotecnologia tem o prazer de apresentar mais um webinário. Meu nome é Pedro Paulo Gattai Gomes, eu sou o assessor científico da Synapse Biotecnologia, e hoje eu vou apresentar para vocês um webinário sobre cultivo celular. Então, cultivo celular explorando as possibilidades. A cultura celular, né, o que seria a cultura celular? A cultura celular é um processo pelo qual células são mantidas vivas e em crescimento fora do seu tecido de origem, em condições controladas. Ela é formada por um conjunto de técnicas que permitem cultivar ou manter células isoladas fora do organismo onde se originam, mantendo as características próprias. Podem-se fazer culturas a partir de tecidos animais, tecidos vegetais e mesmo de micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus. Essa técnica, ela se iniciou, então, em 1907, com experimentos de um cientista chamado Harrison, e depois, em 1912, com outro cientista chamado de Carroll. Ela foi desenvolvida inicialmente, foi nomeada de cultura de tecidos, porque, obviamente, você, naquela época, quando ela foi proposta, os pesquisadores ainda não conseguiam fazer o cultivo de células propriamente ditas, então eles cultivavam amostras de tecidos, e eles faziam esse cultivo das amostras de tecidos em fluidos dos organismos originários daqueles tecidos, né? Então, o trabalho de Harrison, inicialmente, ele trabalhou com fibras nervosas de sapos, e ele queria provar que essas fibras elas eram formadas por células nervosas. Para isso, ele precisava desenvolver, então, um método para fazer com que esse tecido sobrevivesse fora do organismo de origem. Então, a partir daí, ele desenvolveu o método, né, do cultivo celular, cultura celular. Em 1912, né, então, Carroll, baseando-se nos achados de Harrison, ele desenvolveu experimentos com células cardíacas de embrião de galinha para o cultivo das mesmas. E desde então, o cultivo celular vem sendo utilizado para inúmeros avanços, né, inúmeros estudos e inúmeros campos da ciência, como a bioengenharia, o transplante de tecidos, a diferenciação celular, a produção de hormônios, para diagnóstico laboratorial, para estudos de metabolismo celular, para produção de vacinas, interação celular, estudos e análise de citotoxicidade, terapia celular e estudos de biocompatibilidade, por exemplo. Tá? Em 1916, Peyton e Rose e Fred Jones, eles desenvolveram, então, o método de subcultivo, utilizando uma enzima, a tripsina, que é utilizada até hoje, né? Esse método de subcultivo também é utilizado na cultura celular. Os experimentos desses pesquisadores foram com tecidos de aves e mamíferos. Em 1923, Carroll e colaboradores, eles desenvolveram, então, os primeiros frascos de cultura, então, os frascos que eram utilizados para realizar essa cultura celular, que eram circulares e de vidros, e eram chamados de frascos D. Em 1948, Keylova introduziu o uso de antibióticos na cultura celular, pois ele observou que micro-organismos que poderiam estar presentes no cultivo celular poderiam, então, alterar os resultados observados na cultura celular. Em 1952 e 1959, desculpe, Eagle, Sanford, Leibovitz e Dubeco, eles desenvolveram os meios básicos para o cultivo celular. Em 1952, George J., estudando o câncer de útero, ele desenvolveu as células HeLa. As células HeLa vêm das iniciais de Henrietta Lacks, que foi a paciente onde essas células foram descobertas a primeira vez. Elas se tratavam de uma linhagem contínua de células que eram derivadas de um carcinoma humano, que possui, então, um crescimento acelerado
e esse foi o primeiro relato, então, que trata de uma célula de linhagem de células imortais, né? Então, essas células imortais são aquelas que possuem mutações que permitem o crescimento e a sua consequente replicação de forma contínua e indefinida. A cultura celular ela pode ser desenvolvida de maneira dita 2D, né, de duas dimensões, porque você faz com que as células elas cresçam numa superfície, então formando uma espécie de plano, como se fosse um plano, uma camada sobre essa superfície, e esse tipo de cultivo é chamado de cultivo 2D, cultivo de duas dimensões. Ele possui algumas desvantagens, entre elas, esse tipo de cultivo, então, a proliferação in vitro, que é o nome dado à proliferação das células feitas em frasco fora do organismo de origem, né, difere da proliferação in vivo. Então, o processo de proliferação celular que ocorre no organismo vivo é diferente daquele observado no frasco de vidro, ou de plástico, atualmente, né? A adesão que ocorre entre as células, então a adesão célula-célula e a adesão célula-matriz também é reduzida. Então, isso não ocorre de maneira fidedigna ao que ocorre no organismo. Em geral, esse cultivo não possui também uma heterogeneidade. Então, normalmente, o cultivo de células, você tem uma homogeneidade, o mesmo tipo celular naquele cultivo celular que você estiver observando. E a arquitetura tridimensional, então a arquitetura em 3 dimensões dessas células, elas não possuem essa conformação igual a de um tecido vivo, né? Então, também tem essa desvantagem dessa diferença. E outra questão também é que o meio utilizado para fazer o cultivo, ele favorece o espalhamento, a migração e a proliferação das células. Agora, como vantagens desse tipo de cultivo celular, a gente tem o controle do ambiente, a homogeneidade da amostra, a reprodutibilidade dos experimentos, a economia de animais, reagentes e tempo, já que a gente não utiliza propriamente os animais, né? Então a gente não precisa dar comida para esses animais e nem manter esses animais num biotério, por exemplo. Então tudo isso você tem a diminuição dos custos com isso e também do tempo gasto para realizar tudo isso. Você tem também a vantagem de poder fazer a exposição a fármacos em concentrações definidas. Você obtém células com uma boa homogeneidade, então, as células que você estiver observando no cultivo celular, você vai ter a garantia que só vai ter um tipo celular lá naquele cultivo, e essas células estão bem caracterizadas, tá? É o principal modelo alternativo, então, também, usado para substituição do uso de animais em experimentos de pesquisa. Então, todas essas são vantagens do cultivo celular em 2 dimensões. Um outro tipo de cultura que nós temos é a cultura primária, né? A cultura primária, ela é estabelecida a partir de células que são retiradas de um fragmento do tecido desagregado do órgão original. Então, essas células elas têm características do tecido de origem, elas podem crescer em cultura por um determinado período de tempo. Além da cultura primária, a gente tem também as células transformadas, que elas são a forma delas, então a morfologia delas e a mesma genética delas difere do tecido original. Elas podem ser transformadas em cultura via substâncias químicas, vírus ou agentes físicos, como, por exemplo, a luz UV, a luz ultravioleta. Elas podem ser obtidas também diretamente de tecidos tumorais, tá? Então, essas são as células transformadas. Nós temos entre os tipos de célula também as células não aderentes. Células não aderentes são aquelas células que não se firmam, não se ligam na superfície do fundo do frasco. Então, elas não ficam aderidas no fundo do frasco. Por isso, são chamadas de não aderentes. Elas podem ser cultivadas, então, em suspensão no meio. E elas são derivadas de tecidos cujas células não necessitam de ancoragem para proliferar e sobreviver.
Existem células que necessitam dessa ancoragem em alguma superfície para poder conseguir proliferar e sobreviver. Esse tipo de células não aderentes não necessitam dessa ancoragem. E elas são restritas às células, então, às células hematopoieticas, às linhagens transformadas ou às células de tecido tumoral. Tá? Aqui nessa figura nós temos um exemplo desse tipo de célula, que são as células K562, de eritroleucemia. A gente tem também as células que são ditas aderentes. As células aderentes, elas têm origem em tecidos duros, e por isso elas dependem de ancoragem. Elas necessitam de adesão para iniciar a proliferação. Né? Então, essa dependência de ancoragem significa exatamente isso, que elas necessitam de uma adesão para iniciar a proliferação. E no caso, na cultura 2D, por exemplo, elas se aderem, né? Elas se ancoram na superfície do frasco que você estiver utilizando para fazer esse cultivo. As garrafas de cultura, elas devem atrair as células, então elas devem possuir uma carga negativa na sua superfície ou receber um tratamento de algum composto químico que facilita essa atração dessas células pela superfície do frasco ou da garrafa. Essas células elas se espalham por todo o fundo da garrafa, formando então o que é dito uma monocamada celular. Tá? Então aqui nessa figura ao meio, a gente observa os três, deixa eu colocar um pointer aqui para facilitar. Nessa figura ao meio a gente vê os três eixos, né, o eixo Z, o eixo Y e o eixo X, e aqui uma representação das células crescendo num plano que representa a superfície do frasco, da garrafa, fazendo então a monocamada celular em duas dimensões. Na figura mais à esquerda aqui, a gente tem um exemplo desse tipo de celular, que são células de tumor de mama, as MCF7s. Aqui a gente pode ter uma ideia como é observada essas células no microscópio. A monocamada 2D, então, ela necessita de frascos, né, como eu disse para vocês, com uma área de superfície relativamente grande para poder ter o crescimento dessas células, né, a proliferação dessas células para fazer essa monocamada nessa superfície desse frasco. Então, são frascos comuns de serem utilizados nesse tipo de cultura. As garrafas, como nessa figura mais à esquerda, as placas em formato discoide, como essas, ou circulares, como essa foto na figura ao centro, em vários tamanhos diferentes, tá? E também existem aquelas placas com vários poços que podem ser utilizados para o cultivo celular em determinado experimento. Um outro tipo de cultura que existe, então, é a cocultura. A cocultura são os cultivos celulares que são realizados com mais de um tipo celular, utilizando o mesmo meio compartilhado. Ela tem a finalidade de compartilhar o meio para permitir analisar fatores que são liberados no meio por um tipo celular que pode ter alguma influência sobre o outro tipo celular que está na cocultura. Então, aqui nessa figura mais à esquerda, a gente tem um exemplo de cultivo celular de células de hepatócitos. Em cima, a gente tem um cultivo que pode ser realizado, que é sobre uma matriz extracelular, que é formada por um gel, que é chamado de matrigel, como que eu vou dizer, para poder simular a matriz extracelular. Essas células elas se aderem sobre esse matrigel, tá? Então, esse é um tipo de cocultura. Um outro tipo de cocultura que pode ser feito com esse tipo celular, colocando essas células, esse matrigel, dentro de um transwell, né, que é chamado de transwell, que é como se fosse aqui nessa figura mais à direita embaixo, vocês têm a foto de como seria esse transwell, tá, para vocês terem uma ideia. A gente coloca esse transwell dentro do poço, dentro do local onde vai receber o meio, um outro tipo de meio pode ser também, que aqui no exemplo a gente colocou o bile, tá, para poder simular o organismo
onde o meio onde essa célula se encontra no organismo, né? Aqui na outra figura ao centro, a gente tem exemplos de utilização de duas células tronco. Então, a gente tem a utilização das células tronco de polpa dentária humana em verde aqui, embaixo, nessa primeira figura na A, representada em A. E no Transuel, a gente tem as células tronco mesenquimais de cordão umbilical humano, em laranja. Tá? Então, esse é um tipo de cocultura que pode ser feita com dois tipos celulares diferentes. E como eu disse para vocês, esse tipo de cultura, ele serve para você observar no meio fatores que podem ser liberados por uma célula e ter efeito sobre a outra célula. Tá? Um outro tipo de cultura que nós temos, então, a gente tem a cultura 3D, né? A cultura 3D, diferentemente da cultura 2D, que eu mostrei anteriormente para vocês, é uma cultura que tenta manter uma estrutura tridimensional da celular, formada a partir das células, que podem ser feitos em placas ou garrafas de cultivo, onde as células ficam suspensas nessas placas ou garrafas, e nos quais as células formam o que são chamados, então, de esferoides. Os esferoides, como pode ser observado nessa figura à esquerda embaixo, é um agregado celular que possui não só as células de interesse, mas também possuem moléculas, né, de interação célula a célula, como as caderinas, ou então moléculas da matriz extracelular e moléculas de interação dessa matriz extracelular com células que estão em cultivo. Tá? Esses esferoides, então, né, eles podem ser utilizados num microambiente similar ao in vivo, para fazer a secreção de citocinas, por exemplo, que são moléculas de interesse em vários tipos de estudo. Tá? Esses esferoides, eles podem ser usados, existem vários tipos de uso para esses esferoides. Um deles é para a criação de modelos, ensaios de modelos in vitro. Então, a gente consegue fazer o estudo dele também in vitro. A gente consegue fazer modelos de doenças a partir de organoides, que eu vou mostrar mais para frente para vocês a diferença entre esferoides e organoides, e o que são os esferoides e os organoides. Os esferoides eu estou explicando aqui, mas eu vou explicar mais para frente o que são os organoides, tá? E além disso, a gente ainda pode fazer o transplante desses esferoides em organismos vivos, tá? O outro uso desses esferoides que tem sido feito na pesquisa é a construção de blocos de tecido em 3 dimensões. Então, esses esferoides podem ser utilizados para a criação de vasos através da vascularização de tecidos, pode ser usado para a fusão de esferoides, para criar estruturas maiores, de tamanhos maiores ou mais complexas, podem ser utilizados também para a construção de estruturas 3D embebidas, digamos assim, imersas em hidrogel, para formar, então, a impressão 3D ou a biofabricação de tecidos, tá? Então, esse é uma direção futura aí da engenharia tecidual, tá? Então, é o uso de esferoides para realizar a bioimpressão de órgãos, tá? Essa é uma área de estudo, é um campo de estudo a partir dos tipos celulares, né? Que, no caso aqui, seria a cultura 3D de esferoides. Então, falando para vocês um pouco agora da diferença entre os organoides e os esferoides, né, no cultivo 3D, os organoides, basicamente, a diferença é que ele é derivado de células-tronco, normalmente, tá? Enquanto os esferoides, ele é derivado de linhagem celular em monocultura. Então, o que isso significa? Significa que você geralmente tem só um tipo celular na formação do esferoide. Além disso, a gente tem no organoide células de múltiplas linhagens. No esferoide, a gente é representado, então, por componentes únicos ou parciais de tecidos. Então, não são todos
as moléculas existentes no tecido que você vai encontrar no esferoide. Os organoides, eles simulam parâmetros fisiológicos do órgão, então, do funcionamento do órgão que ele está tentando simular. Os esferoides, eles têm uma organização celular que é transiente, então é muito rápida, né, não perdura por muito tempo. Os organoides, você consegue realizar um cultivo de longa duração, e os esferoides, você tem uma dificuldade em manter essa estrutura por longos tempos, tá? Então, ao se pesquisar no PubMed, né, na literatura médica, a respeito de trabalhos que utilizaram os organoides, né, a gente encontra vários exemplos, aqui tem alguns exemplos de artigos publicados recentemente, a respeito dessas estruturas, né, dos organoides. E ao se pesquisar organoides e cultivo celular no PubMed, a gente encontra atualmente quase 1.500 artigos até o momento. E quando a gente pesquisa os esferoides e cultivo celular, a gente encontra, então, mais de 2.800 artigos. Isso mostra que o estudo com esferoide precedeu, então, os estudos com organoides, tá? Mas isso não significa que um é mais importante que o outro. Só significa que um começou antes que o outro, mas que ambos possuem um grande interesse na área da pesquisa, exatamente porque podem ajudar a tratar doenças ou podem ajudar a resolver inúmeros problemas que são encontrados principalmente na área médica. Então, voltando para a técnica de cultivo celular, né, a gente tem os meios de cultura que são utilizados nesse cultivo celular, porque a gente não basta ter o frasco e a célula para a gente conseguir fazer essas células crescerem nesse frasco, a gente precisa, então, ter o meio onde essas células vão estar imersas para conseguir fazer essa proliferação celular ocorrer nesse frasco, né? E o que são os meios de cultura, né? Os meios de cultura nada mais é do que o conjunto de fatores que são capazes de reproduzir um microambiente que possibilita a simulação de condições fisiológicas de um organismo multicelular em seu âmbito tridimensional, o que nos permite, então, o cultivo dessas células. Os meios de cultura, eles são formados, então, pelo meio basal, né, o meio base existente nele, que atende, então, esse meio basal ele atende às necessidades básicas de nutrientes das células, pode ser adicionado de sais e ainda de uma substância chamada phenolred, que a partir da qual você consegue fazer o controle do pH desse meio. E de que forma você faz isso, né? O phenolred, ele altera a sua cor conforme o pH se torna mais básico ou mais ácido, tá? Então, por isso, visualmente, você consegue fazer um controle desse pH por meio dessa cor. Além disso, é comum a gente utilizar suplementos para esse meio basal, porque esse meio basal, apesar dele atender às necessidades básicas dos nutrientes das células, eles não possuem todos os componentes necessários para fazer com que as células cresçam, né? As células se proliferem naquele frasco. Então, normalmente é utilizado esses suplementos que vão, então, induzir a proliferação celular nesse meio basal. Os meios de cultura base, eles são nutricionalmente insuficientes para a cultura de células e, assim, como eu disse, eles precisam ser suplementados. E um dos suplementos comumente utilizados é o soro. Esse soro é um aditivo, suplemento que normalmente, não todas as vezes, mas normalmente, ele é quimicamente indefinido. O que isso significa? Significa que nem todos os componentes existentes nesse soro são completamente conhecidos, tá? Mas a gente vai ver mais para frente que existem opções a esse meio que possuem, então, suplementos quimicamente indefinidos, tá? Dentro desse soro é comum a gente encontrar, então, hormônios e fatores de crescimento
que induzem a proliferação celular no meio basal, e também proteínas, que vão auxiliar na adesão celular e no transporte de hormônios, minerais e lipídios. A concentração do soro, ela é recomendada ser utilizada em 2% a 20% do volume total do meio utilizado, sendo o soro fetal bovino o favorito, pois ele apresenta uma menor concentração de imunoglobulinas e elevada proporção de fatores de crescimento, em comparação, então, a soro de bezerros, cavalos e humanos. Tá? O uso desse soro na cultura celular, ela traz alguns problemas. Né? Então, quais são esses problemas? Primeiro, ela tem uma fonte animal. Né? Então, por exemplo, se você for cultivar a célula de humano, ela vai ter uma fonte diferente da humana, por exemplo. Tá? Então, isso pode ser um problema. Além disso, como eu disse para vocês, normalmente esse soro é quimicamente indefinido. Como solução para essas questões, a Saitiva, que é uma empresa que fabrica produtos voltados também para meios para cultivo celular, desculpe, que nós representamos, né? Nós somos os únicos representantes autorizados da Saitiva no Brasil, inclusive. A solução que a Saitiva tem para esse tipo de problema são oferecer meios que são livres, meios de cultura que são livres de soro. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês que existem alguns tipos de meios que não tem soro nenhum, que não vai soro nenhum, tá? E ainda existe também produtos que a Saitiva fabrica e nós comercializamos, que são soros definidos. Então, diferentemente daquele soro mais comum que eu falei para vocês, que é quimicamente indefinido, você não conhece cada um dos componentes químicos que formam esse soro definido, você conhece cada um dos componentes que forma esse soro, tá? Então, são essas duas soluções que a Saitiva fabrica e nós comercializamos, que resolve esses problemas no cultivo celular. Então, aqui nessa tabela, a gente tem alguns tipos dos meios que são utilizados e seus usos, seus respectivos usos, e alguns exemplos desses meios. Né? Então, na coluna mais à esquerda, a gente tem o nome do tipo do meio. Por exemplo, iniciando aqui em cima, a gente tem as soluções balanceadas de sais, como exemplos o PBS, o HBSS, o Hanks BSS, o sais de Early, DPBS, EBSS. Tá? Essas soluções, elas são soluções usadas geralmente para lavagem de células nas placas, para manter viabilidade celular por períodos curtos, como diluente, como meio de coleta, como para manutenção celular, e ainda também podem ser utilizadas para transporte em curtos períodos. Tá? Os meios basais, a gente tem como exemplo o meio MEM, que serve, por exemplo, para utilização em cultura primária e diploide. A gente tem o meio DMEM, que serve para uma modificação do meio MEM, contendo níveis aumentados de aminoácidos e vitaminas. Ele suporta uma ampla gama de tipos celulares, incluindo hibridomas. A gente tem também o GMEM. O GMEM vem de Glasgow MEM, é um meio MEM também modificado, e ele foi definido para as células BHK21. A gente tem também os meios complexos. Como exemplo desses meios complexos, a gente tem o RPMI 1640, que é originalmente derivado de células de leucemia humana. Ele suporta uma ampla gama de células de mamíferos, incluindo também os hibridomas. A gente tem o SCOVS DMEM, que é uma modificação ainda mais enriquecida do DMEM, que suporta um crescimento de alta densidade. E a gente tem também o Leibovitz L15, que é desenhado para ambientes livres de gás carbônico. Além desse, a gente tem também o TC100, o meio para inseto de Grace e o meio para inseto de Schneider. Esses meios eles são desenvolvidos, então, para a cultura de células de insetos. Outro tipo de meio que a gente tem, então, a gente tem os meios livres de soro,
que eu falei anteriormente para vocês, que é a Saitiva Fabric, que nós comercializamos. A gente tem como exemplo desse meio os meios Show e os meios REC 293. Esses meios, então, eles são usados em aplicações livres de soro. Um tipo de célula que pode usar esse tipo de meio livre de soro são células tronco pluripotente induzidas humanas, por exemplo, tá? Um outro tipo de meio que nós temos é a RAM F10 e derivados, a RAM F12, o DMEM F12. Esses meios eles devem ser suplementados com outros fatores como insulina, transferrina e fator de crescimento epidermal, por exemplo. E esses meios geralmente são tamponados com EPS. E a gente também tem para células, o tipo de meio para células de insetos, como o meio de inseto livre de soro 1, que foi especialmente desenvolvido para o uso com células de insetos SF9. Tá? Esses são alguns tipos de meios que a gente possui, que a gente existe para a gente usar para realizar diversos tipos de cultura celular, tá? Na composição de um meio típico que é adequado para o cultivo de células de mamíferos, né, a gente consegue observar aqui nessa tabela, então é comum a gente adicionar nesse meio aminoácidos como a arginina, a cistina, a triptofana, a tirosina, entre outros, tá? Também é comum a gente utilizar vitaminas como a biotina, a nicotinamida, a tiamina, entre outros. Sais como o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, o fosfato de sódio, ou então o bicarbonato de sódio, tá? E outros suplementos, como a glicose, como a penicilina, a streptomicina, o fenol red, que eu falei anteriormente para vocês, e soro. E também pode ser utilizado proteínas que são necessárias em meios sem soro quimicamente definidos, como a insulina, a transferrina e fatores específicos de crescimento, tá? A Saitiva, né, que é aquela marca que nós representamos, que eu falei para vocês anteriormente, ela fabrica e nós comercializamos diversos desses componentes, tá? Como soluções balanceadas de sais, como o PBS, e tanto o PBS comum como o PBS sem magnésio e sem cálcio, por exemplo, que podem ser utilizados tanto antes como depois da a retirada de células, ou para retirar, ou para lavar as células no momento que se estiver retirando as células aderentes de uma placa, por exemplo, tá? O HBSS, os meios livres de soro Show, por exemplo, os meios basais, aqueles outros meios que eu falei anteriormente para vocês, o meio RAM, F10 e o F12, os soros fetais definidos e indefinidos, entre outros componentes, tá? Os meios de cultura, então, como eu disse para vocês, os suplementos, né, existem diversos suplementos utilizados nesses meios, como sais inorgânicos, como o bicarbonato de sódio. Esses sais, eles comumente são utilizados para manter um equilíbrio osmótico da solução. Ou então, sistemas tampão, por exemplo, que são utilizados para regular o pH do meio, tá? Que essas células vão estar imersas. Isso é importante porque o pH influencia muito, tanto no crescimento como na adesão da célula, por exemplo, na proliferação da célula também. Carboidratos como fonte de energia, então pode ser usada a glicose, a lactose e alguns com frutose e maltose. Aminoácidos que podem ser os essenciais e não essenciais, que estimulam o crescimento e prolongam a viabilidade, e determina a densidade máxima da cultura. As vitaminas, que são precursoras e cofatores para crescimento e proliferação. As proteínas e peptídeos, que são importantes em meio sem soro. Então, como exemplo, nós temos a albumina, a transferrina, a fibronectina, a fetuína, entre outros. Os ácidos graxos e lipídios, que são importantes também em meio sem soro. Óleos elementos como zinco, cobre, selênio, entre outros, que ajudam a remover radicais livres. O 2-mercaptoetanol, que é usado para reduzir fontes de sulfeto. Ele pode também agir como antioxidante biológico.
Nós temos a insulina, que regula o metabolismo e promove a sobrevivência das células. O piruvato de sódio, que é uma fonte de energia para a propagação de células. E a albumina sérica bovina, por exemplo, que é um transportador para esteroides, ácidos graxos e hormônios da tireoide, além de estabilizar o volume de fluido extracelular. Esses são alguns exemplos, tá, dos suplementos utilizados nos meios de cultura. Quanto às classificações dessas culturas em relação ao tempo de cultivo, né, nós temos a cultura primária, que mantém a maior parte das características das células originais, então é aquela célula que foi retirada do tecido original e foi colocada em cultura imediatamente após isso. Nós temos a cultura secundária, também chamada de linhagem finita, que ocorre uma inibição por contato. O número dessas células é definido tem um número definido de multiplicações, elas não se multiplicam indefinidamente, tá? Elas podem sofrer alterações morfológicas, então, na sua forma, tá? E também de expressão de proteínas. Nós temos a linhagem celular estabelecida ou contínua, que são formadas geralmente por células imortalizadas, que não sofrem senescência, não sofrem o envelhecimento, digamos assim. E não possuem todas as características originais das células do tecido original. Nós temos também a linhagem celular transformada, que é formada por células com características tumorais, que mantém poucas características originais do tecido proveniente. Tá? Um fluxo de trabalho comum no cultivo celular, com células tanto não aderentes quanto células aderentes. Então, a gente parte do princípio de uma placa vazia, a gente quantifica essas células, ou eu vou mostrar mais para frente para vocês uma forma de quantificar de forma manual, a mais comum de fazer a quantificação dessas células. Depois da gente quantificar essas células, a gente adiciona uma quantidade determinada de células na placa contendo o meio. Então, a gente coloca essa placa numa estufa contendo CO2 numa determinada porcentagem de oxigênio numa determinada porcentagem, mantém essa placa a 37 graus, geralmente, nessa estufa por um determinado tempo que a gente quiser, né? Geralmente 24 horas. Depois de 24 horas, depois do tempo determinado que a gente quer, a gente tira essa placa da estufa, observa ela no microscópio para ver o que aconteceu com essas células, se elas se expandiram ou não. E quando elas estão com uma grande confluência, então quando elas têm elas já, no caso das células aderentes, elas já ocuparam mais de 75% ou até 75% na área da placa, o ideal é não passar muito disso para não colocar essas células em estresse, né, que isso pode alterar o resultado observado e mesmo a fisiologia das células, né. Então, para a gente fazer um subcultivo, então, para fazer uma outra passagem dessas células, a gente adiciona a tripsina para tirar essas células aderentes do fundo da placa, faz a lavagem com o PBS, faz centrifugação, conta as células novamente, coloca as células na quantidade definida em outras duas placas, por exemplo, aqui nesse exemplo, né? Então, a gente tinha inicialmente uma placa e a gente fez o subcultivo em duas placas, na segunda passagem, e a gente vai repetir esse processo quantas vezes a gente quiser, tá? Cada uma dessas repetições, então, vão ser uma passagem, a gente diz que é uma passagem dessa célula, tá? Isso é importante porque algumas células, mesmo as imortalizadas, a gente fez alguns testes, eu não tenho aqui os resultados em gráficos para mostrar para vocês, mas a gente fez alguns testes em laboratório e observamos que, por exemplo, algumas células epiteliais, após 30 passagens, por exemplo, elas começam a apresentar uma queda de expressão gênica da enzima conversora de angiotensina, por exemplo, que é uma importante molécula nas células, tá? Então, esse tipo de passagem, né, não é o ideal você não manter por muitas passagens. Depende do experimento. Por exemplo, se você quer ver o envelhecimento das células, você vai usar muitas passagens. Mas se você quer observar
uma dada expressão gênica de um dado gene, talvez não seja interessante você usar um grande número de passagens. Então, esse é um fluxo comum de trabalho, tá? Que é feito com cultivo celular de células aderentes, tá? Ou pode ser usado também por células em suspensão. Outros equipamentos que são utilizados, então, no laboratório de cultivo celular é o microscópio invertido, que pode ter contraste de fase. Ele foca primeiro com menor aumento, ele tem a capacidade de focar em vários aumentos diferentes, tá? E ele avalia a cultura, você consegue com ele avaliar a cultura percorrendo toda a área de superfície da garrafa ou da placa onde as células estão cultivadas, e a gente observa, como nessa figura em cima aqui, à direita, aqui são exemplos de células tronco mesenquimais em cultura, tá? Então a gente observa, num dado aumento, a gente consegue observar as células nesse tipo de conformação, por exemplo, no caso das células tronco mesenquimais. Um outro equipamento que a gente comumente utiliza na sala de cultura é a centrífuga. A centrífuga é utilizada, como eu disse anteriormente para vocês, a gente, quando vai fazer as passagens, né, o subcultivo para fazer as próximas passagens, a gente tem que colocar as células que estavam na placa num tubo Falcon, por exemplo. Esse tubo Falcon vai ter as células, vai ter um resquício de meio, vai ter resquício de tripsina, vai ter PBS, por exemplo, que normalmente é utilizado para lavar as células. E essa tripsina ela é tóxica para as células, por exemplo. Então, a gente não deve manter muito tempo essas células em contato com essa tripsina. Então, para evitar esse tipo de contato, a gente usa a centrífuga, por exemplo, para poder sedimentar essas células no fundo do frasco, e a gente conseguir, então, descartar o sobrenadante, e depois fazer posterior repique dessas células em posteriores passagens nas outras placas que a gente utilizar, tá? Esse equipamento, geralmente, então, ele tem uma manutenção que é feita uma limpeza diária, ou deveria ser feita uma limpeza diária desse tipo de equipamento, vou mostrar mais para frente por quê, e também uma lavagem de 15 dias, de 15 em 15 dias lavar esse equipamento. Também deveria ser feito, nem sempre é feito. Um outro equipamento que a gente utiliza geralmente na sala de cultura é o banho-maria. O banho-maria, ele é uma fonte crítica de contaminantes, porque usa água, tá? Então é um ambiente úmido, propício para crescimento de micro-organismos, tá? Ele também é exposto ao meio externo, então isso também faz com que ele sendo úmido, ele fique mais exposto a micro-organismos. Por esse motivo, ele é crítico também de fonte de contaminantes. E ele deve ser feito, então, uma manutenção e limpeza diária dele, tá? Entre as passagens, como eu disse para vocês, né, a gente utiliza, então, a estufa de CO2, que além da temperatura constante, ela mantém também condições específicas de umidade e gás carbônico, e essas condições elas são controladas melhor, a gente consegue controlar melhor elas dentro da estufa, né? Por isso que a estufa existe. Essas estufas elas requerem um cuidado quanto à sua manutenção, e é feito então um controle diário, uma limpeza semanal e também a troca de água que existe nela. O fluxo de trabalho, normalmente realizado no fluxo laminar, onde a gente realiza propriamente os experimentos de cultivo celular, que é um ambiente que a gente tenta manter o mais estéril possível, está descrito aqui nessa lista, né? Então, inicialmente, a gente desinfecta o fluxo utilizando o álcool 70 antes de começar o trabalho, estabiliza esse local por 20 a 30 minutos, a gente desinfeta luvas que devem ser borrifadas com álcool 70, desinfeta todos os componentes que a gente vai utilizar nos experimentos do cultivo celular antes de colocar para dentro do fluxo, tá? E tudo que não for biológico, a gente também procura deixar dentro do fluxo, quando o fluxo tem também, a luz ultravioleta,
a gente procura deixar esse equipamento, esses componentes dentro do fluxo, aqueles que não são biológicos, isso é importante frisar, porque o que é biológico sofre interferência com a luz ultravioleta, tá? Então, o que não é biológico, a gente coloca dentro do que a gente vai utilizar na técnica de cultivo celular, a gente coloca dentro do fluxo e deixa 15 minutos embaixo da luz UV, para tentar minimizar a existência de qualquer organismo resistente que tenha sobrado após a utilização do álcool nesses equipamentos, tá? Isso de forma para manter o ambiente mais estéril possível, tá? Então, durante o trabalho, tem que evitar de contaminar as luvas ou tocar qualquer coisa fora do fluxo. Então, já vi pesquisador coçar a testa, por exemplo, enquanto está fazendo o fluxo, e colocar a mão para dentro do fluxo de novo, sem desinfetar com álcool. Isso é um erro, porque isso você pode contaminar a placa de cultivo que você está fazendo, tá? Então, tirou a mão para fora do fluxo, quando coloca para dentro, borrifa com álcool 70. Ou mesmo antes de colocar, principalmente, é melhor, né? Borrifar antes de colocar a mão para dentro do fluxo novamente. E depois de completo o trabalho, desinfetar todos os equipamentos e materiais antes de remover eles do fluxo. O fluxo, ele pode ser normalmente de dois tipos. Então, a gente tem o fluxo laminar vertical, que está representado na figura à esquerda, onde o ar ambiente ele entra frontalmente no equipamento. Esse ar, então, ele é captado por um sistema de ventilação interna. Ele é dito ar contaminado. Esse ar contaminado ele é transportado por um local que não está em contato na área que a gente está utilizando para realizar o cultivo celular. Ele passa, então, por um filtro chamado EPA. Esse filtro vai jogar para dentro do fluxo, na área de trabalho, ele vai jogar, então, o ar limpo, filtrado, tá? Exatamente para manter o ambiente mais estéril possível. E a gente tem também o fluxo laminar horizontal. O fluxo laminar horizontal tem um funcionamento um pouco diferente, porque o ar ele entra por cima, o ar contaminado, né, o ar ambiente ele entra por cima, ele sofre uma pré-filtragem e depois ele passa ele é transportado por um local fora da área de trabalho e ele passa por filtro EPA e ele é então lançado para dentro da área de trabalho limpo, ar filtrado, tá? Estéreo. Uma outra característica, uma outra questão que é importante ser debatida aqui nesse webinário é sobre a estocagem das células. Eu falei para vocês que a gente faz o repique e o subcultivo das células, então a gente faz diversas passagens e multiplica a quantidade dessas células, né, em cultura, e depois da gente terminar essa cultura, a gente vai ter que armazenar essas células. E a gente armazena essas células congelando elas, né? E de que forma a gente faz isso, né? A gente faz isso, esse processo de congelamento, então, ele é dito criopreservação, que é o processo de conservação das células por congelamento. E ele é um processo que é feito de uma forma específica, que consiste em realizar uma desidratação celular. E essa desidratação celular ela tem a finalidade de impedir, então, a formação de cristais de gelo. A formação de cristais de gelo é importante porque ela pode induzir rompimento de membranas nas células, tá? Então, pode acabar ocasionando morte celular. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente deve realizar o congelamento de maneira gradual, tá? Então, como que a gente promove essa desidratação celular, né, para a gente realizar essa criopreservação? A gente pode, por exemplo, fazer o congelamento da água extracelular inicialmente. Esse congelamento da água extracelular vai retirar calor da célula, tá? E vai fazer com que a água da célula também saia, porque o meio extracelular vai congelado, ele vai estar mais denso que o meio interno. Ele vai promover por osmose, a água vai tender a sair para tentar diluir esse meio externo, tá? E nisso a gente vai diminuindo a temperatura gradativamente, tá?
a gente, depois disso, então, a gente promove uma perda de água para o meio extracelular e faz uma desidratação. Essa desidratação, então, ela auxilia na diminuição da formação dos cristais dentro das células, tá? Então, esse congelamento das células, como eu disse para vocês, é um problema, porque a maioria das células elas morrem em temperaturas muito baixas, então em temperaturas de menos 5 graus a menos 20 graus. E normalmente a gente congela as células a menos 80 graus, ou até menos 150, menos 196, como no nitrogênio líquido, por exemplo. Então, uma solução disso é a adição de crioprotetores, que são compostos químicos que limitam os danos aos tecidos biológicos, ou às células, né, em condições de congelamento. Eles tornam a membrana das células protegidas dos cristais. Né? Os mais utilizados, então, são o glicerol e o DMSO, em concentrações de 5 a 10%, e é importante essa característica, né? Então, essa questão da concentração, porque esses compostos também são tóxicos para as células, tá? Então, eles não devem ser mantidos por muito tempo nas células descongeladas, por exemplo, tá? Então, o glicerol, né, ele auxilia esse congelamento de que forma? Né? O glicerol ele torna mais lenta a desidratação osmótica das células durante o processo de congelamento. Além disso, ele diminui o ponto de congelamento e também causa uma consequente redução de concentrações de eletrólitos na fração não congelada da amostra. Tá? Então, essas características conferem ao glicerol uma crioproteção para as células. O DMSO, por sua vez, eles, por terem uma grande capacidade de penetrar nas células, interagindo até mesmo com os ácidos nucleicos, né, ele interage com os fosfolipídios da membrana, mantendo a propriedade de transporte de água desses fosfolipídios em temperaturas abaixo de 0 graus. E também diminui o ponto de congelamento do fluido intracelular, o que reduz a formação dos cristais, tá? A Saitiva, né, aquela marca que nós representamos, que eu falei anteriormente para vocês, elas possuem, por exemplo, um líquido de criopreservação, um meio de criopreservação, chamado RaiCrio, que é específico, por exemplo, para células tronco, tá? A gente comercializa ele em tamanho de 100 ml. Falando em células tronco, a gente também comercializa um outro produto de uma outra empresa que nós representamos, a Takara Bio, que é um meio de cultivo celular voltado para células tronco pluripotentes induzidas humanas, tá? Essas células são dificílimas de serem cultivadas e esse meio ele é um meio que facilita muito o tipo de cultivo desse tipo celular, tá? Ele tem o nome Xenofree porque ele é livre de compostos de origem animal ou mesmo de composto de origem humana, tá? E ele tem um grau GMP, então esse tipo de meio ele é útil, inclusive, para ser utilizado na indústria ou de forma em larga escala, tá? Ele é um meio basal e tem aditivos quimicamente definidos. Eles não têm, como eu disse, componentes de origem humana ou animal. E eles servem para uma ampla aplicação, uma ampla gama de aplicações voltados com o uso de células tronco pluripotentes induzidas humanas, como a reprogramação, expansão econômica de células tronco pluripotentes indiferenciadas, edição gênica, clonagem de célula única, entre outros, tá? Então, ele é próprio e ele é indicado para terapia celular e terapia gênica. Inclusive, eu gostaria de fazer um convite para vocês para um dos nossos próximos webinários, que vai tratar sobre esse assunto, tá? Continuando no tópico de criopreservação, de uma outra marca que nós comercializamos, a Azenta, a gente comercializa, então, freezers que são utilizados para manter essas células em temperaturas baixas, tão baixas quanto menos 80 graus, ou até mesmo menos 190 graus, tá? E em relação a outra característica importante para o cultivo celular, né, eu falei para vocês anteriormente que eu ia explicar para vocês um pouco sobre a quantificação celular manual,
que é geralmente utilizada e feita no fluxo de trabalho normal, com o cultivo celular, né? Então, é a utilização de um aparato chamado câmara de Neubauer. A câmara de Neubauer pode ser observada nessa figura à direita em cima, tá? É um aparato que é utilizado exatamente para fazer a quantificação de células numa dada amostra. Então, a gente faz isso de que forma, né? A gente adiciona aqui na figura ao meio, à direita, a gente observa aqui que no meio dessa câmara de Neubauer a gente tem uma estrutura mais ou menos dessa forma, desse formato, um quadrado, tá? Esse quadrado, ele é subdividido em quadrados menores, tá? E nesse quadrado a gente adiciona uma substância que é azul de tripã, que é um corante. Esse corante, ele serve, além de corar as células, ele auxilia também para mostrar para a gente, desculpe, a quantidade de células que estão viáveis na amostra, tá? Isso porque as células que estão viáveis, elas não ficam coradas com azul, quando a gente adiciona o azul de tripã. Isso porque as células que estão viáveis, elas mantêm a capacidade delas de expulsar de dentro delas o corante para fora da célula. Enquanto as células que não estão viáveis, elas perdem essa capacidade. Então, elas acabam ficando coradas de azul, tá? Quando observadas no microscópio. E que forma que a gente faz a quantificação, então? Né? A quantificação, a gente observando no microscópio esse quadrado aqui da câmara de Neubauer, a gente vai ver essa figura aqui ao centro, tá? Essa figura ao centro, a gente tem 4 quadrantes principais, que são esses quadrantes marcados de 1. Esses quadrantes vão ser os quadrantes onde a gente vai ter que contar as células que estão neles, tá? E de que forma a gente conta essas células que estão neles? A gente conta seguindo esse esquema representado nessa figura à esquerda. Então, fazendo um zigue-zague, tá? Dessa forma, como explicado aqui, em cada um desses quadrantes. Em cada um desses quadrantes, é importante a gente observar também que nem todas as células que vão aparecer nesses quadrantes devem ser contadas. Primeiro, aquelas células que estão coradas em azul são as não viáveis, então elas não devem ser contadas. A gente deve contar só as viáveis, né? E as células que vão estar sobre essas linhas mais exteriores aqui, que estão com esse X vermelho, são exemplos de células que a gente não deve contar, tá? Quando a gente faz a quantificação, a contagem dessas células em todos esses quadrantes, então a gente faz uma soma da quantidade de células nesses quadrantes, divide por 4, multiplica por 10 elevado a 4, multiplica pelo fator de diluição, então se você diluiu, você vai ter que multiplicar por esse fator de diluição, e vai ter que, como resultado final, o número de células dividido pelo ml da solução que você tem. Então, normalmente a gente usa 10 microlitros, né? Então, a gente vai ter uma quantidade de células determinadas naquela quantidade de volume aplicado na câmara de Neubauer. São problemas que a gente comumente encontra na cultura de células, então as contaminações, e as contaminações podem ser biológicas, quando ocorrem por bactérias, presença de bactérias, fungos, leveduras, vírus, micoplasma, ou ainda célula-célula, quando existe um diferente tipo celular que você não tem interesse de fazer o cultivo naquela cultura celular específica, tá? Esses são tipos de contaminações biológicas. A gente tem também as contaminações químicas, que ocorrem quando existem resíduos químicos que não deveriam estar presentes na cultura. Ou então resíduos de produtos químicos, como detergentes, lisoforme, álcool, entre outros, que são encontrados na vidraria utilizada no cultivo celular, nas estufas, nos fluxos. Então, isso mostra a importância de se limpar bem e de se esquentar bem esses produtos, especialmente a vidraria, na estufa de secagem, tá? Que eu vou mostrar mais para frente para vocês. A gente pode ter também a contaminação química por suplementos deteriorados, por exemplo, a glutamina,
A gente pode ter a contaminação química por endotoxinas, como soro, elaboração de meios, entre outros. A gente pode ter a contaminação química por insumos citotóxicos, exemplo, garrafas, tubos plásticos, entre outros, que podem ter algum componente na sua estrutura que pode ser citotóxico. A gente pode ainda encontrar resíduos químicos na água, tá? Se a água não estiver pura ou estéril, né? Suficiente para ser utilizado no cultivo celular. Então, as principais fontes de contaminações, né, da cultura celular, então a gente tem, primeiro, o banho-maria, que eu falei anteriormente para vocês, a estufa de CO2, a própria garrafa de cultura, o corpo e a tampa, já que a gente manuseia essas garrafas fora, muitas vezes sem luva, para armazenar essas garrafas no freezer, por exemplo, ou na geladeira, né? Então a gente acaba manipulando essas garrafas sem luva. Muitas vezes isso acaba sendo também fonte de contaminação. O próprio fluxo laminar, sem verificação e sem validação de um técnico, por exemplo, do laboratório, também pode incorrer numa fonte de contaminação. Falta de controle de uso dos insumos, uso individual dos materiais não aplicados, por exemplo, caixa de pipeta, garrafas de meios e soluções, o descarte inadequado, contaminações cruzadas, no próprio laboratório com inadequada pressão de ar, com limpeza inadequada, com fontes de contaminação existentes, entre outros, e ausência ou treinamento inadequado de técnicos que trabalham nesse laboratório. Tá? Alguns efeitos a longo prazo da contaminação por microplasma nas culturas de células, é importante falar sobre isso, porque o micoplasma é um dos contaminantes que podem existir e que muitas vezes existem nos laboratórios, tá? E que podem induzir um resultado errado no cultivo celular, tá? Então, esse resultado, esses efeitos a longo prazo dessa contaminação podem incorrer, por exemplo, na taxa de crescimento alterada das células, em alterações morfológicas das células, em aberrações cromossômicas das células, em alterações no metabolismo de aminoácidos e ácidos nucleicos, por exemplo. Isso porque o micoplasma, como observado nessa figura à direita aqui e à esquerda aqui embaixo, a gente pode observar que dentro dele a gente encontra RNA solúvel, ribossomo, proteína solúvel e mesmo DNA, tá? Então, todos esses constituintes podem, então, induzir alterações no cultivo celular. Então, é importante fazer um controle desse tipo de contaminante na amostra. Existem kits, por exemplo, de RT-PCR, que você consegue quantificar se existe material genético de micoplasma na cultura, tá? Para fazer o controle desses micro-organismos, tá, a gente comumente utiliza também no meio de cultura os antibióticos. E aqui existe uma tabela com diversos tipos de antibióticos que a gente pode utilizar, os mais comuns, tá? E para aqui mais à direita, na coluna mais à direita, a gente tem, então, a atividade de cada um desses antibióticos para qual tipo de contaminante esse antibiótico é mais indicado, tá? Então, uma questão importante para evitar contaminação também é o preparo do material utilizado na cultura celular. Então, esse preparo ele se dá por meio de lavagem, montagem e esterilização desses produtos, tá? E para isso você precisa ter um técnico treinado e consciente da importância do seu trabalho no laboratório, ter procedimentos adequados, ter uma limpeza e organização da sala bem definidos, ter controle dos equipamentos, ter um autoclave, que eu vou mostrar para vocês mais para frente o que é, tanto para desinfecção quanto para esterilização, e eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois. Ter uma constante verificação dos materiais antes da liberação também é importante. O autoclave, que eu falei para vocês, né, agora, é esse equipamento aqui dessa figura, como se fosse uma grande panela de pressão, tá?
ele pode ser utilizado para esterilização ou para desinfecção. A diferença, basicamente, é que o autoclave para desinfecção, ele serve para usar quando a gente faz cultivo celular de células que usam toxinas, como exemplo, o cultivo celular de células MCF10, tá? Que é um tipo de célula tumoral. Tumoral não, desculpe, é um tipo de célula mamária. Esse tipo de célula, ele necessita de um agente indutor de proliferação, que no caso é a toxina da cólera. E com isso, ele faz com que seja necessário tudo que se utiliza naquele cultivo celular, inclusive as ponteiras que forem descartadas, inclusive o lixo onde essas ponteiras foram descartadas, sejam autoclavadas antes de serem descartados, tá? Isso, então, é feito no autoclave de desinfecção. E é interessante você ter um autoclave de desinfecção diferente do autoclave de esterilização, para você evitar ao máximo a contaminação cruzada, tá? O autoclave de esterilização é o autoclave normalmente utilizado para esterilizar os equipamentos usados na cultura, tá? Então, esse equipamento normalmente deve ter uma manutenção com troca diária da água, ele possui um balde dentro dele que deve ser colocado água, né? E deve ser feito também uma limpeza semanal. Nesse equipamento, geralmente é utilizado, então, o uso de controle, sendo o controle mais usado, mais comum, o uso de fita, que muda de cor, indicando que um determinado produto passou pela esterilização pelo autoclave. É uma fita que normalmente fica escura, que a gente cola um pequeno pedaço dessa fita na embalagem externa de uma caixa de ponteiras, por exemplo, que a gente embalou para ser autoclavada, e essa fita ela muda de cor quando a gente autoclava, tá? Isso é um controle para ter certeza que aquele produto foi autoclavado. Um outro equipamento que a gente tem no laboratório de cultivo celular é a estufa de secagem. A estufa de secagem é importante por conta dos contaminantes que podem ter na vidraria, né? E também para secar os produtos que saíram do autoclave, como as caixas de ponteira, por exemplo. Ele mantém uma temperatura de 50 a 60 graus, serve então para secar o material após a lavagem e material após a autoclavação. A limpeza dele deve ser semanal, tá? Agora, finalizando, a gente, aqui no Brasil, né, falando um pouco de sites voltados para cultivo de células, né, a gente tem o Banco de Células do Rio de Janeiro, que é o único banco de células do Brasil e o maior acervo na América do Sul, que é onde a gente consegue encontrar vários tipos celulares, tá, dos mais diversos. E a gente tem também o ATCC, que é o principal banco de células utilizado pelos pesquisadores no mundo inteiro, que é o maior banco de células do mundo. Algumas revistas, inclusive, elas só aceitam trabalhos que tenham usado células, desde que o pesquisador responsável apresente um certificado de origem dessas células do ATCC, tá? Bom, pessoal, lembrando que a gente é o único distribuidor autorizado da Cytiva no Brasil, tá? Cytiva é uma fabricante de produtos voltados também para o cultivo celular. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui estão algumas de outras nossas marcas representadas e eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas, tá? Obrigada, Pedro. Quem quiser pode levantar a mão e aí vocês abram o microfone e podem passar as dúvidas de vocês. E, Pedro, vou pedir só para você tentar agilizar um pouquinho, porque a gente já passou aí de 1 hora do horário. Sim. E tem algumas perguntas aí no chat, se você puder ler e respondendo. A Raíssa Ferreira levantou a mão. Você quer falar, Raíssa, antes dele começar a ler as perguntas? Oi, quero sim. Oi, Pedro, tudo bem? Aqui Oi, é Raíssa, tudo. Então, eu trabalho com cultura de célula e eu fiquei com 2 dúvidas. Uma é que eu utilizo o meio basal, que é o meio DMEM, e eu suplemento ele com 10% de soro, sim, antibiótico e L-glutamina. certo. Só que o senhor falou que, por exemplo, o meio com soro, ele é quimicamente indefinido, né? Não, assim, normalmente, o mais comum
o soro mais comum utilizado, ele é quimicamente indefinido. Então, você não conhece todos os componentes químicos que compõem aquele soro. Mas a Saitiva, ela fabrica e a gente comercializa soros que são quimicamente definidos, tá? Esses soros, eles são compostos por elementos químicos que todos os elementos químicos desses soros são conhecidos, tá? Todos. Certo. A dúvida que eu tenho é que, assim, nesse caso, como é que eu posso falar assim? O senhor até falou assim que o meio, ele induz a proliferação, né? Induz a invasão. E eu faço ensaios de invasão, proliferação e migração também. Uhum. E aí eu fiquei na dúvida, será que eles, por exemplo, só invade ou só cresce por causa do meio? Tipo, seria um viés o meio ou não? Viés no... não, o meio, ele é necessário, ele é o meio basal, ele é o meio básico para você fazer o crescimento celular. Só que só o meio não é suficiente para você ter essa proliferação. Você precisa adicionar componentes que vão dar possibilidade dessa proliferação ocorrer. Por exemplo, a célula que eu falei para vocês anteriormente, a MSF10, ela necessita da toxina da cólera para conseguir dar o start para ela começar a proliferar. Então, existem certos tipos celulares que vão utilizar certos componentes específicos que vão dar o início dessa proliferação, entendeu? Entendi. E eu só uso meio DMEM porque eu utilizo 3 tipos de células diferentes. Certo. Morais. Aí eu vi que o meio DMEM, ele é o melhor meio para nesse caso, né? Quando você... Porque ele serve para todos os tipos de célula, praticamente. Existem certos tipos de célula que não crescem em DMEM. Eu já trabalhei com células tumorais também, eu sei que algumas células tumorais têm meio dificuldade, ou um pouco de dificuldade de crescer em DMEM. Aí precisa, por exemplo, a célula que eu trabalhei era a célula de tumor de câncer de mama. Eu precisava usar RPMI 1640, por exemplo. Ah, tá. Então, depende do tipo celular, você vai precisar do meio específico. Esse tipo de informação você acaba encontrando, inclusive, não só na literatura, mas no próprio ATCC. Quando você procura o tipo de célula específica que você está trabalhando, muitas vezes você encontra esse tipo de célula no ATCC e lá está explicando qual é o tipo de meio que você deve utilizar. Ah, que bom. Tá certo. Muito obrigada, viu? De nada, respondi a sua pergunta? Ah, respondeu sim. E a outra dúvida que eu tenho só vai ter lista de presença, alguma coisa assim? Vai ter certificado? A gente pode emitir um certificado para você, sim. Tá bom. Tá certo. Obrigada, viu? Nada, obrigado a você. Os certificados nós podemos emitir, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, vocês solicitem para mim, por favor, é a Núbia, tá? E aí nós enviamos. A lista de presença, eu consigo puxar aqui, porque o sistema que nós usamos, ele registra a presença de todo mundo, então não é necessário ninguém falar que esteja aqui presente, tá bom? Pedro, obrigada. Aí, Pedro, você consegue ler, então, as dúvidas? Sim, respondendo aqui a Dayana da Silva de Almeida. Ela disse que a irradiação dos métodos usados para ajudar na criação da carga negativa no interior das garrafas. Aí ela diz, eu não entendi por que o meio favorece o espalhamento, migração e proliferação seria uma desvantagem. Então, na verdade, a desvantagem não é o próprio espalhamento, migração e proliferação, mas sim esse espalhamento, migração e proliferação não ser igual ao observado no tecido de origem. Eu acho que talvez isso não tenha ficado totalmente claro, mas a questão é que você não consegue ter esse espalhamento, essa migração e proliferação da mesma forma que ocorre no tecido de origem, tá? Então, essa é a desvantagem. Vamos ver aqui. Aqui a Valdevane Araújo. Nesse caso dos esferoides, seria para bioimpressão 3D. Sim, eu dei como exemplo um futuro uso, né, que a ciência tem buscado utilizar os esferoides, seria para bioimpressão em 3D, sim. Aqui ela também pergunta, a definição de organoide apresentada é única? Já vi outras considerações para esse tipo de estrutura. Não, Valdevani, essa não é a única definição do organoide, não. Essa foi uma definição que eu encontrei, mas essa
é que eu deveria ter colocado a fonte, né? Mas você consegue encontrar a definição com pequenas variações dependendo do artigo, tá? Alguns autores vão citar de uma forma, outros autores vão citar com pequenas variações dessa primeira citação, tá? Bom, a Dayana disse que já foi respondida. A Lídia perguntou como podemos validar os esferoides e organoides para sabermos que essas estruturas estão com características teciduais. Bom, em relação a características teciduais, eu já vi publicação, por exemplo, especificamente falando sobre um organoide para simular um néfron, que é uma estrutura funcional de um rim. Eles avaliaram nesse tipo de organoide a produção de ureia dentro dessa estrutura, que seria analogicamente a formação de urina dentro de um néfron e um rim. Então, por exemplo, esse é um tipo de parâmetro que pode ser utilizado para se avaliar se aquele organoide específico está com características do tecido que ele pretende simular, entende? Você procurar características do órgão em vivo naquele organoide em cultura. A Valdevane Araújo perguntou também qual a origem do soro definido da saitiva. O soro definido da saitiva tem algumas origens diferentes. Então, a gente pode encontrar soro definido com origem nos Estados Unidos, soro definido com origem no Canadá, soro definido com origem na Austrália, soro definido com outras origens, tá? Então, basicamente, são essas origens que a gente encontra do soro definido da saitiva. Também ela perguntou, o Leibovitz pode ser usado para qualquer célula sem CO2? Então, eu encontrei numa dúvida que um cliente nosso perguntou em relação à utilização de meios sem CO2, eu encontrei realmente que o Leibovitz 15, ele pode ser usado em cultura sem CO2, sim, tá? Encontrei que esse meio pode ser utilizado nesse tipo de cultura. Agora, se serve para qualquer célula, aí eu já não sei te dizer. Porque como eu te disse, existem células que não funcionam bem com determinados tipos de soro. E com outros tipos de soro funcionam muito bem. Então, eu indico, nesses casos, você procurar principalmente na literatura, tá? Então, buscar no PubMed, buscando o nome do meio o nome do meio e a célula que você quer cultivar. Que dessa forma você vai conseguir encontrar, muito provavelmente, artigos que já tenham publicado com aquela célula e o meio que você tem interesse. A Dayana perguntou também se o vídeo vai ser disponibilizado para ser reassistido. Sim, ele fica disponível no nosso canal do YouTube, tá? Para vocês conseguirem assistir quantas vezes vocês quiserem, no momento que vocês quiserem. Os slides serão disponibilizados. A gente pode disponibilizar os slides em forma de PDF, tá? Se você quiser, eles, você pode me mandar um e-mail. Eu vou escrever meu e-mail aqui no chat aqui da. Tá na tela também. Tá na tela. Meu e-mail tá na tela. pedro@sinapsebiotecnologia.com.br e eu posso mandar para você os slides por e-mail, tá? A Mariana Corrêa, ela perguntou, o azul de tripã pode ser utilizado em qualquer tipo de célula, inclusive as de a cultura primária? Bom, a cultura primária, ela é um tipo de cultura que é difícil de ser feita, porque ela tem alguns desafios, né? O primeiro desafio dela é você conseguir fazer a cultura logo depois que você retirou ela do organismo vivo, né? do tecido original. Então, geralmente, a gente faz essa quantificação a partir do primeiro momento que a gente tem as células. Isso para garantir que sempre quando a gente for quantificar as células, a gente vai ter um controle de todas as variáveis dos experimentos, do experimento que a gente tem, né? Então, é indicado a gente fazer a quantificação sempre, né? Sempre que a gente tiver uma nova quantidade de células para ser trabalhado.
Agora, eu nunca fiz a codificação com azul de tripã em cultura de célula primária, mas eu acredito que possa ser feito sim, tá, Mariana? O Felipe perguntou, existe alguma outra ferramenta além da qPCR para detectar a presença de microplasma no cultivo celular? Felipe, eu na minha época de bancada, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu só lembro do qPCR, tá? Mas eu não sei se já foram desenvolvidos novos kits. Eu posso buscar saber, se você quiser me mandar um e-mail perguntando isso, eu posso te mandar a resposta por e-mail, mas agora, nesse momento, eu desconheço kits além de qPCR que possam fazer a detecção do micoplasma, tá? Não estou dizendo que não existe, eu só estou dizendo que eu desconheço. Pode ser que, desde quando eu defendi minha tese, pode ter sido desenvolvido, tá? O Celso perguntou como funciona o mercado de trabalho para quem gosta de trabalhar com cultura celular. Então, a cultura celular, como eu disse para vocês, né, ela é uma opção para a utilização de menor custo com reagentes e equipamentos e tempo e tudo mais, né, e dinheiro envolvido, se comparado com estudos com animais. E outra questão também é que cada vez mais a ética no uso de animais tem sido levantada, né? Então, cada vez menos tem se restringido cada vez mais a utilização de uso de animais em experimentos. Então, o crescimento do uso de células, de cultura celular, vem crescendo muito. Ainda mais agora com a terapia celular e a terapia gênica, tá? A Rafaela perguntou, qual o melhor método de esterilizar a garrafa de cultura? Tem como esterilizar na autoclave? Sim, Rafaela. A autoclave serve para esterilizar, pode ser utilizada a garrafa de cultura para ser esterilizada na autoclave, sim, tá? A Ana Azevedo perguntou, cultura de macrófagos é um método viável e de menor custo para estudo de fármacos com potencial terapêutico, exemplo, anti-inflamatórios? A cultura de macrófagos é possível, sim, existem publicações nesse sentido, portanto, é um método viável. Agora, eu não sei te dizer se ele é de menor custo para estudo de fármacos, tá, com potencial terapêutico. Isso teria que ser feito uma busca, um estudo específico. Eu não sei te dizer nesse momento, tá? A Ana Azevedo perguntou... Não, aqui é a mesma pergunta. Bom, pessoal, aqui terminaram as perguntas. Alguém mais tem mais alguma pergunta? A Raíssa e a Isabela levantaram a mão, é isso? Sim, bom dia, Pedro. Bom dia, Isabela. Na verdade, eu só gostaria de complementar a dúvida que a Raíssa teve. Você falou da questão dos meios de cultura, né? Então, a gente consegue ver essa informação da ITCC, qual que é específico para cada tipo celular. Eu só queria saber o seguinte, se eu usar um meio diferente do que para aquela determinada célula, isso vai interferir apenas no crescimento, não na caracterização dessa linhagem. Por exemplo, talvez em célula-tronco você pode ter alteração. A Letícia falou que não é indicado. Não, desculpe, terminando de responder para você, Isabela. Depende da célula, mas, por exemplo, células-tronco não é indicado você usar um meio muito diferente. Por exemplo, usar F12, você usa com uma célula-tronco, você usar um DMEM, por exemplo. Depende do tipo celular, tá? O ideal é você buscar na literatura e buscar no ATCC, tá? Porque já vai estar descrito o tipo de meio que você utiliza para
para fazer a cultura. Okay. Agora falando, eu respondi a sua pergunta? Respondeu, obrigada. De nada. Agora, respondendo aqui o chat, a garrafa de vidro, ela não derrete, tá? A garrafa de vidro, ela pode ser autoclavada. O que não deve ser autoclavado é o Falcon de plástico, tá? O Falcon de plástico não deve ser autoclavado. Por isso que a gente usa a lavagem com Destran, normalmente, desses tubos, tá? Porque o Destran é um detergente que retira tudo que tiver na superfície, tá? Auxilia na limpeza. Então a gente procura não autoclavar por conta dessa questão de derreter. Bom, pessoal, eu acho que era isso, tá? Obrigado a todos pela presença mais uma vez e até a próxima.